Olá, Catarina! Viva, bom ano! Bom ano de 2011, só com coisas muito boas. Correu bem a passagem da? Ótima! É sempre bom, não é? Sempre Companhia bom. de família, Exato, amigos. sempre em festa, não é? Sempre em festa. E aqui também estamos em festa para falar de algo que não é tão festivo assim, mas que provavelmente depois desta nossa conversa, lá em casa poderão, enfim, começar a olhar para estes momentos de uma outra maneira, que é necessário, não é? Que mais não seja pelos mais pequenos, mas já lá vamos. Vamos falar então de famílias binucleares, das relações que permanecem no pós-divórcio, mas começamos pelo princípio de tudo, que é quando o amor termina, ou pelo menos já teve dias melhores, e o casal chega ao momento em que decide divorciar-se. Toda esta decisão já de si é muito dolorosa, coloca as pessoas provavelmente muito sensíveis, não é? É uma questão importante porque por vezes fala-se das pessoas que há muito mais divórcios, então quer dizer que as pessoas não estão minimamente preocupadas com as relações e portanto é importante desfazer este mito, porque efetivamente todas as pessoas que acabam por ter uma relação ou por estar num casamento querem que essa relação dure para sempre, não é? E é sempre, não é uma decisão tomada de ânimo leve. Portanto, as pessoas de facto estão a passar um momento difícil e muitas vezes demoraram bastante tempo. Por exemplo, períodos como este de viragem, não é? Portanto, há um novo ano e novas resoluções, decisões. Houve o período do Natal, em que novamente nos confrontamos com o que é isto de ser família e são muitos os casais, ou às vezes há um elemento do casal que diz chega, não está a funcionar, portanto não é isto que eu quero. E mesmo quando há filhos, e falamos aqui sobretudo na lógica dos filhos, começa-se a perceber que há demasiada atenção para trazer bem-estar às crianças e, portanto, há uma decisão que não está a ser nem para nós, nem está a ser para eles e, portanto, tem que se encontrar uma nova solução e uma nova dinâmica familiar. E será que é possível as pessoas evitar, isto levaria a muitas outras horas de outras conversas, mas assim só entre parênteses, é possível os casais evitarem chegar aqui? Ou de facto quando chegam aqui já tentaram tudo e algo que lhes parecia, enfim, para a vida, de repente torna-se, enfim, insustentável? As pessoas, qualquer casal, se nós dissermos bom no início, na fase da paixão ou na fase inicial, nós temos de dizer tudo é possível. E depende do percurso que é construído a dois. O que acontece é que passam anos, muitas vezes, sem as pessoas se darem conta, porque há a rotina, porque há a correria, as pessoas não se dão conta. A vida vai passando. A vida vai passando e quando se dão conta, dizem, eu já não me identifico com isto, não é isto que eu quero, estamos a seguir um caminho que não tem nada a ver comigo. A pessoa já não é mesmo. Ou eu já não sinto aquilo que sentia. Há muitos casais que de facto tentam evitar, recorrendo à terapia conjugal e recebemos muitos casais, que felizmente muitos dão a volta, mas há muitos que já vêm pedir ajuda diretamente para nem sequer queremos falar da parte conjugal, a única questão é ajude-nos a gerir esta situação com os pequenotes que temos lá em casa e como é que vamos fazer, porque nem sequer estamos já a fim de tentar de novo. A relação não é uma questão, portanto há um fim e é preciso haver alguma maturidade também para gerir o fim e gerir um novo, um recomeçar de vidas, mantendo esta situação de que uma família se mantém. Deixa de ser uma família nuclear para ser uma família binuclear, portanto, quando há um divórcio em que há duas casas, portanto, mãe e pai, que se mantêm, contudo, enquanto família. E chegamos então ao ponto principal, que é, de facto, esta parentalidade que é para a vida, mas a conjugalidade que chegou ao fim. Exatamente. Mas que deve permanecer quando existem, de facto, crianças, não é? Quando existem filhos. Bom, a conjugalidade é a relação amorosa e essa termina, não é? Portanto, mas quando houve, efetivamente, uma decisão prévia, ou não decisão, mas quando surgiu a parentalidade, quando o casal entrou na parentalidade, é muito importante que se tenha em mente que os filhos vão precisar de ambos os pais. Portanto, é natural e existe, não sei se em todas, mas quase em todas as situações de divórcio, acontece uma situação de turbilhão emocional. E as pessoas criticam-se muito, mesmo casais que começam até por pedir ajuda, vamos iniciar um processo de divórcio e que pensam, bom, nós vamos gerir isto tudo muito bem porque nós nos damos muito bem.
quando começamos a mexer para quem é que vão os talheres, para quem é que vão os pratos, começa a mexer muito. Começam a existir problemas. E, portanto, muitas discussões que se geram nos primeiros meses ou o primeiro ano não têm a ver que as pessoas sejam más pessoas ou porque estejam muito ligadas aos pratos ou pura e simplesmente é um processo do que o casal passa. O que é importante aqui é que o casal consiga separar esta zanga que existe entre os dois dos filhos. E, portanto, lembrar-nos que as crianças merecem e têm o direito de crescer com a imagem de mãe como super-mulher e o pai como super-homem. E que esta questão de andarmos de uma casa para a outra, e agora, porque o teu pai era assim, ou porque a tua mãe é assim, e quanto a lá, se o teu pai tem uma amiga ou se a tua mãe tem um amigo. Portanto, tentarmos retirar as crianças destas guerras enquanto as houver. Portanto, e preservarmos o espaço da parentalidade. Preservar o espaço da parentalidade passa por passar amor incondicional. Lembrar as crianças que continuam a ser especiais, que neste momento continua a haver uma família, que portanto, vão ter mais uma casa. Vão ter mais uma Tentar, casa. Se calhar, e lembrar-nos pequenas dar um outro olhar sobre a situação. Exatamente. E por isso eu estou a insistir aqui muito nesta questão da família binuclear. Sim. Porque muitas vezes já não há família. A família continua a existir. Aumentou, tornou-se mais complexa e não é uma coisa que às vezes é algo anormal. Não tem a ver com ser anormal, porque estatisticamente está em crescendo, não é? Se falamos na curva normal, estatisticamente falando, portanto, efetivamente está em crescendo. E, portanto, temos que começar a olhar para as famílias que passaram por um divórcio, de facto, como famílias, são famílias binucleares, cada vez mais complexas e que entram numa lógica de família para as quais não há padrões ancestrais muitas vezes. O que é, se calhar todos nós temos uma imagem mais positiva ou menos positiva do que é uma família unida, portanto, o que é a família tradicional. Mas o que é uma família binuclear? Como é que nós podemos viver positivamente? Muitas vezes a imagem que nós temos é dois pais a discutirem, criança é puxada para um lado, é puxada para o outro, situações às vezes até mediatizadas, mas precisamos de novos modelos. De custódia, etc. Exatamente. Mas, Catarina, antes de chegarmos aí, também me parece importante também falar de um pormenor, que é uma grande questão, que é de facto quando os pais, enfim, conseguem constroem uma relação saudável apesar da separação e se sentam e comunicam aos filhos. Como é que isto deve ser dito? Como é que se diz que os pais já não se amam e que já não estão juntos e que a família vai ser uma família binuclear? O mais importante, e é muito interessante que quando acompanhamos casais nestas situações, os medos antes e depois o alívio pós, muitas vezes as crianças já os ajudam. Já perceberam, porque a Maria lá da turma, lá da escola, também tem os pais divorciados e o Rodrigo também, e portanto é assim, e agora já sei que vai ser assim, ao fim de semana vou para a casa de um e depois vou para a casa do outro. Mas há coisas que são fundamentais passarem, porque independentemente, mesmo quando as crianças normalizam, é importante, há medos, porque depois há o pai ou a mãe que vão sair da casa. Claro. E a ausência. Portanto, explicar, há um amor incondicional perante aquela criança. Lembrarmos que, dizer à criança que efetivamente os pais já não se amam, vão ver duas casas com um quarto, ou não, dependendo da situação, para as crianças, que continuarão a ver-se e, portanto, procurar e que irão tentar estar sempre presentes nos momentos especiais. Estamos a falar dos rituais, como os aniversários, como os natais, festinhas da escola. Isso deve ser alimentado. Isto deve ser alimentado. Deve, na medida do possível, quer dizer, vamos lá. Se temos um ex-casal, isto deve é muito relativo sempre. Claro. Se temos um ex-casal que efetivamente não consegue estar sem discutir, mais vale. Um divórcio positivo pode ser muito melhor que um mau casamento. Claro. É mais salutar para uma criança viver com dois pais que conseguem entender-se e temos muitos ex-casais que conseguem ter uma relação até de amizade, mas nem falamos de casos tão extremos, tão positivamente extremos, falamos em casos em que o ex-casal consegue conversar, comunicar,
sem colocar guerras de poder que têm a ver com a conjugalidade, Ou que às questões vezes do não está passado, resolvida. coisas não resolvidas. Portanto, estão focados na criança e no bem-estar da criança e como é, e o que é melhor e mais positivo para a criança. E portanto, e esta parte é fundamental, que é este foco conjunto num objetivo comum. Existe um objetivo comum daqueles dois elementos que se separaram, que é manter o bem-estar, proteger e promover a autonomia desta criança. Catarina, e antes de passarmos para as dicas finais, apenas uma última questão. O conceito de família destas crianças não muda? Elas conseguem, de facto, vir, enfim, olhar para um ambiente familiar ou até mesmo casar-se de futuro, ter um olhar sobre o que é o amor e relacionamento, da mesma forma que uma criança com pais que não são separados? Voltamos aqui a esta questão, que é, tudo depende de como o processo é feito. Okay? As crianças adaptam-se, as crianças são muito mais resilientes, não é? Têm esta capacidade de lidar com as adversidades. Agora, se for explicado, se for acompanhado, se houver uma relação positiva, porque as crianças têm outros modelos também na família, portanto, certamente haverá outros casais ou outras formas da criança perceber como é que é vivido o amor e muitas vezes a criança assiste, que será outro tema possivelmente, aos pais a entrarem em novas relações. E, portanto, não fica numa redoma sem referências que é o amor conjugal. A maneira como... Agora, o conceito de família mantém-se. Se os pais também assim o alimentarem, a criança vai continuar a viver o Natal e, portanto, é importante ter o contacto com as famílias de origem. É ótimo quando os pais, portanto, o ex-casal consegue estar junto em algumas situações, como a criança fica super feliz se tiver os dois pais numa festa de aniversário. Se isto for possível, emocionalmente falando, portanto, é muito positivo. Há situações que efetivamente é possível. A criança pode conseguir compreender uma nova noção de família, uma família binuclear, é uma família diferente ou menos diferente, portanto, cada vez mais comum, e temos que, nós também, todos nós temos que alimentar esta nova noção de não é um lar desfeito, é uma situação difícil, é uma crise, é uma mudança para algo diferente, e mais complexo. Podem ser coisas a dobrar. Exatamente, podem ser coisas a dobrar também. Também para as crianças pode ser interessante. Bom, dicas finais, eu penso que também ao longo da conversa já fomos falando de algumas. Exatamente. Não é muito importantes, mas de facto para ser um divórcio construtivo. Dicas finais. Bom, quando há a conversa, portanto é fundamental, como já aqui foi dito, explicar e passar amor incondicional. Evitar aquela conversa de o casamento foi uma falha, portanto, e efetivamente foi um erro, nós termos casado e os pais terem casado. Lembrar-nos sim que o casamento aconteceu, foi algo bom, porque deu origem àquela criança ou àquelas crianças, mas, portanto, não evitar positivo. Esta questão de foi uma falha, porque senão lá vem a criança a ficar com a culpa. Exatamente. Bom, explicar o que é isto na família binuclear, explicar que existirão duas casas, portanto haverá o pai numa casa, a mãe noutra casa, que vão continuar a ter contacto com as famílias de origem. Portanto, desdramatizar, porque para a criança isto é um susto. E, entrar portanto, numa normalidade, exatamente. Mas clarificar divergências, já falámos aqui, discussões do casal, pode haver todas as que quiserem, do dinheiro, de tudo. Agora, fora desse ambiente. Do ambiente. Crianças fora deste ambiente, explicar quando houver, falarem com a criança quando houver um consenso entre os pais, se isto for possível. Portanto, as crianças não beneficiam nem com pais casados, nem com pais separados de assistir a discussão alguma. E sobretudo, Catarina, para terminar, focarem sempre que o bem-estar é mesmo dos filhos e que isso é exatamente, e que é uma meta conjunta, exatamente. Que é para toda a vida a parentalidade, um grande ano. Exatamente. Grande ano. A parentalidade, de facto, permanece para a vida, mas muitas vezes esta conjugalidade não segue o mesmo caminho. Aproveito estas preciosas indicações para um caminho mais sereno quando falamos de separação. Falamos de separação, mas no nosso caso será apenas de breves minutos. Temos um curto intervalo que vem já a seguir e uma segunda parte à sua espera. Vamos falar de saúde e de como encontrar o seu sucesso pela motivação. Tudo isso e muito mais. Regresse connosco. Até já.